Nós podemos para o próximo slide. Eu sou casada, sou mãe do Gabriel, de 10 anos de idade, ele é autista, tem ansiedade social e recentemente também foi diagnosticado com depressão. E eu também sou mãe do Simon, de 6 anos, com TDAH, o ADHD, ele também tem atraso no desenvolvimento, e a Casey, de 3 anos, que é a cachorra de serviço do Gabriel. Como consultora de famílias em educação especial, eu trabalho nas áreas de autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e atraso do desenvolvimento. O meu trabalho, o meu treinamento como consultora, né, de pais, foi aqui na Federação para Crianças com Necessidades Especiais há 4 anos, e eu também tenho um certificado pela Universidade de Boston como intérprete comunitária, onde eu atuo como sócio fundadora e trabalho como educadora de justiça linguística na Unbound Language Justice Cooperative. É uma cooperativa. Então, durante esse workshop, nós vamos apresentar um resumo de dados coletados durante, coletados durante um projeto de pesquisa, onde os pais imigrantes com filhos com deficiência aqui nos estados de Massachusetts participaram, e nós podemos, então podemos fazer essa pesquisa com eles, que deu base a um projeto de lei que está no State House. Na segunda parte, nós vamos aprender como trabalhar com intérprete. A terceira será como ajudá-los a identificar situações onde interpretação e tradução sejam comprometida e os seus direitos legais. A Serene pode voltar o slide número 1, por favor? Perdão, número 4. Isso. Esse resumo do projeto de pesquisa com pais que eu mencionei foi feito com pais de crianças e jovens com deficiência aqui no estado de Massachusetts. Nós usamos os 3 idiomas mais falados no estado, né, nós convidamos esses pais dos 3 idiomas mais falados no estado, que são o português, o chinês e o espanhol. Nós podemos passar para o próximo. Então, só para mencionar para vocês como tudo começou. Parte desse material que nós vamos apresentar aqui hoje foi criado por mim, e outra parte foi uma colaboração em conjunto com a Consuelo Pérez, que também é uma mãe advocate, a mãe que ajuda os pais na comunidade, Diana Santiago, que é advogada sênior da Mass Advocacy for Children, e minhas colegas e sócio-fundadoras também da Unbound Language Justice Cooperativa, a Loreto e a Catalina, e juntos nós formamos o CAT, que é o time de conselho comunitário entre 2018 e 2019. Então, esse material que nós criamos, né, um trabalho compartilhado aqui, foi feito por nós, e é licenciado sobre uma Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives and International License. Então, não pode ser usado para receber lucros financeiros. Quando compartilhado, dá os devidos créditos, então eu mencionei todas elas aqui. E também esse material não pode ser modificado, a parte do material que foi feito nessa pesquisa que nós trabalhamos juntas com as famílias de Massachusetts. Podemos passar para a próxima. Só para trazer dados históricos para vocês, aqui em Massachusetts nós temos mais de 170 mil alunos com deficiência matriculados nas escolas públicas do estado. No ano acadêmico de 2018, nas escolas públicas de Boston, quase metade, então 45% dos alunos falavam línguas que não eram o inglês. 31% eram alunos que falavam inglês e 20% eram alunos com deficiência. Vamos passar para a próxima. Mais um pouquinho da história. As agências federais aqui nos Estados Unidos e os distritos escolares públicos são legalmente obrigados a garantir que os alunos e seus pais responsáveis possam participar de forma significativa e igualitária nos programas educacionais. Então, isso quer dizer que as famílias têm, né, o direito de receber todas as informações e participar, assim como um pai que é americano e fala inglês, participa. As famílias de imigrantes que falam outros idiomas, além de inglês,
ainda enfrentam barreiras linguísticas significativas, recebendo serviços de tradução, interpretação inadequada e esporádicos, né? Então, é uma vez ou outra quando está ali disponível. Isso foi outro dado que nós tivemos na nossa pesquisa. Então, os resultados desse projeto refletem as experiências que nós, pais, mães e cuidadores, já conhecemos e sobre as quais falamos juntos aqui hoje, né, a fim de compartilhar com sistemas escolares, formuladores de políticas e outros. Então, o resumo dessa pesquisa que foi feita é que a interpretação e a tradução elas são inconsistentes, os intérpretes saem das suas funções e às vezes dão pitaco, né, no que não deve dar, entre outras coisas. Os pais não se sentem ouvidos e respeitados pelas escolas, existe a barreira linguística que afeta, né, e os funcionários percebem isso e usam isso de uma forma para desrespeitar os pais ou não dar ouvido a eles, ao que eles estão dizendo. Os pais se sentem confusos e precisam de apoio. Então, há um grande número de pais que se sentem completamente perdidos, que não sabem por onde começar. A gente entende que o sistema educacional dos Estados Unidos é completamente diferente do sistema educacional nosso. Então, existe essa confusão e não saber por onde começar. Os pais são defensores dos direitos, independente de onde vieram, nós arrumamos uma maneira, independente do idioma que fala, a gente sempre arruma uma maneira de estar ali lutando pelos direitos dos nossos filhos, né? E as escolas devem contratar intérpretes e tradutores, então essa era parte do nosso estudo, onde a gente dava um conselho para as escolas, e que as escolas devem contratar intérpretes e tradutores que sejam devidamente treinados. Não é chamar uma pessoa que tem experiência e que não foi treinada para fazer o serviço de intérprete, porque a pessoa não vai saber ética, não vai saber a ética da interpretação, não vai saber manter ali na sua posição de intérprete e não interferir em nada, né? E a outra coisa é que as escolas devem ouvir os pais, independente de onde eles vieram, de que idioma eles falem. O resultado da nossa pesquisa foi que as escolas devem ouvir os pais. Nós podemos passar para a próxima. E aí eu queria perguntar para vocês, quem aqui já passou por alguma situação na escola relacionada à má comunicação, seja ela escrita ou falada, ou ainda por falta da comunicação escrita ou falada, e gostaria de compartilhar conosco, pode colocar de forma resumida no chat, fique à vontade para colocar lá qual foi a sua história. Má comunicação ou falta de comunicação nas escolas? Nós podemos passar para a próxima enquanto vocês escrevem, fique à vontade para escrever. E aí, para falar para você que você não está só, nós estamos todas juntas. Em algum momento, alguma de nós aqui passou por uma situação que foi de desafio com o idioma nas escolas, ou de não compreender os termos. O meu começo foi de não compreender o que eu estava fazendo, né, os termos usados na escola. Então, você não está só. Podemos passar para a próxima. E aí a gente trouxe aqui como trabalhar com intérprete. Às vezes a gente fica meio perdido, não sabe qual é a função do intérprete ali na reunião e o que fazer. Então, hoje vocês vão aprender tudo sobre o assunto. Nós podemos passar para a próxima. A função do intérprete e do tradutor. Qual é a função deles? O intérprete é o profissional treinado para ser ponte de comunicação verbal, que seja falada, ou de libras, língua de sinais, entre pessoas que não falam o mesmo idioma e preferem se comunicar e se expressar no idioma que se sente mais confortável. O tradutor é o profissional treinado para ser ponte de comunicação por escrito entre pessoas que se comunicam por escrito não usando o mesmo idioma e preferem se comunicar e se expressar através de idioma que se sente mais confortável. A próxima. Trabalhando com intérprete na escola. Mais uma vez, esse material aqui todos que vocês verem esse símbolozinho no lado, é o material criado no projeto de pesquisa que eu mencionei um pouco antes. E aqui nós trouxemos como trabalhar com intérprete, práticas e recomendações para os pais durante a pandemia
onde a gente estava usando o Câmara, e algumas escolas ainda usam a educação remota, né? Ou sempre, todo o tempo, quando for presencial, e aí eu vou mencionando para vocês quando. Então, você sempre tem o direito de trabalhar com o intérprete. Solicite o intérprete se ele não estiver presente. O intérprete precisa ser treinado como intérprete para exercer sua função. Isso significa que eles entendam seu papel e do que podem e o que não podem fazer. Conhecer muito bem o inglês e o seu idioma, o idioma que vocês falam. Compreender como a educação, o que é a educação, né? Como funciona o sistema educacional e o vocabulário usado para determinada situação que o intérprete foi interpretar. Se não houver intérprete, você não tem o direito, você tem o direito de interromper a reunião. Então, se você tiver uma reunião com a escola, você requisitou um intérprete e não tem um intérprete, você pode parar a reunião, você pode remarcar essa reunião e você não precisa seguir, por mais que falem, não, nós te mandamos depois o resumo e tal, você tem o direito de interromper a reunião e pedir para remarcar aquela reunião. Você tem esse direito mesmo agora que as aulas são, que as reuniões são por telefone ou por vídeo também, tá? Então, a escola pediu um intérprete, o intérprete não apareceu e a escola não quer cancelar a reunião. Me desculpe se não tem intérprete, eu não posso me comunicar de forma efetiva com vocês, eu vou ter que interromper essa reunião e a gente vai ter que remarcar. Você tem o direito de receber serviços de interpretação e tradução, independente do seu status de imigração, raça, religião, seu sexo e o idioma principal que você fala. Por mais que você fale um pouquinho de inglês, não importa. Você precisou do intérprete, você pediu um intérprete e o intérprete não está lá, não siga, né, não vá adiante com a reunião, com a conversa, ou o que for feita com a escola. Número 2, o intérprete deve se apresentar a você. Então, o intérprete precisa fazer uma apresentação sempre que começar uma reunião. E também, né, fazer essa apresentação para os funcionários da escola, e o intérprete deve começar dizendo o seguinte: tudo aqui é confidencial, o intérprete não tem permissão para compartilhar nada pessoal sobre você e a sua família. O intérprete falará como se fosse você, na primeira pessoa. Isso é para respeitar o que cada pessoa está dizendo. Então, o intérprete vai dizer, por exemplo, você falou, o meu filho estava andando e caiu. O intérprete vai responder, vai repetir no inglês, né? O meu filho estava andando e caiu. Então, falando na primeira pessoa, como se fosse você falando ali. O intérprete gerenciará o fluxo da conversa para garantir a melhor interpretação possível. O intérprete solicitará que as pessoas parem se você estiver conversando por muito tempo, então se for uma interpretação consecutiva, onde as pessoas falam por um determinado tempo e o intérprete interpreta aquele bloco de palavras, isso é uma consecutiva, mas se você fala por muito tempo, o intérprete não vai conseguir expressar toda a informação como ele deve expressar para a escola, né? Fazer essa ponte da comunicação, se você estiver falando por muito tempo e ele não conseguir pegar tudo. Então, o intérprete deve interferir e pedir ou que você repita, ou que fale, né, um pedaço menor, para que ele possa interpretar. O intérprete precisa fazer, se ele precisar fazer uma pergunta sobre qualquer coisa que não tenha escutado direito ou entendido, principalmente agora que é por Zoom, tem muita interferência auditória, então às vezes é um carro passando lá embaixo, ou um carro passando perto da sua janela, alguma coisa que pode ter, né, causado algum ruído, e o intérprete pode ter perdido alguma informação, então ele vai pedir para que né, você repita, ou vai te fazer a pergunta que precisar fazer, se não tiver entendido algum termo, ou não tiver ficado assim, muito claro o que é para interpretar, porque ele precisa passar a ideia, né, para o pessoal da escola. O intérprete vai parar e vai perguntar. O intérprete pode e irá apontar algo que está errado. Então, se houver um mal-entendido, por exemplo, não peça favores para o intérprete, mas se ele estiver vendo que está havendo um mal-entendido ali, que é na questão da comunicação, né, que essa ponte da comunicação não está sendo feita e que há um mal-entendido, o intérprete
pode ir a apontar se algo tiver, né, esquisito. O intérprete não é um defensor dos direitos, o intérprete não é um advocate, ele não pode falar por você, ele não pode decidir por você, ele não pode te representar diante da escola. Eles estão lá só para ajudar as pessoas a se comunicarem claramente. Se o intérprete fizer uma pergunta, eles dirão algo como: o intérprete pergunta o que significa tal coisa. Ou o intérprete pergunta se você pode repetir o que acabou de dizer. Então, o intérprete vai se referir a si na terceira pessoa, né? O intérprete interpretará tudo. Então, se você estiver tendo uma conversa aleatória com alguém que foi com você à reunião, por mais que seja por Zoom ou presencial, e a pessoa fala o mesmo idioma com você, o intérprete vai interpretar tudo para as outras pessoas que estiverem na sala ou que estiverem na reunião de Zoom. Por quê? Porque se vocês todos falassem o mesmo idioma, todo mundo estaria compreendendo a informação. Então, falar português e trocar ali a informação que você precisa trocar com a pessoa e ter esse benefício de falar a mesma língua e os outros não entenderem, isso não vai acontecer. O intérprete vai interpretar tudo que for conversado, tudo que for falado. Se você quiser ter uma conversa aleatória, uma dica que eu dou é mandar por mensagem de texto ou pelo WhatsApp, no seu telefone, que ninguém está vendo a conversa que vocês estão tendo. Aí ninguém escutou, ninguém sabe o que está acontecendo, o intérprete não precisa falar. Se você ou outra pessoa, se você quiser, né, ter alguma conversa, se você estiver no presencial e quiser ter essa conversa com alguém que fale o seu idioma, você pode pedir para sair da sala, se retirar da sala junto com a pessoa com que você precisa ter a conversa no seu idioma. Se você não quiser que o intérprete interprete, e aí você lá do lado de fora fala o que precisa falar e aí volta. Seja a pessoa que está indo com você, né, como defender seus direitos como advocate, ou alguma pessoa da família, ou seja quem for, que fale o seu idioma e você quer conversar e não quer que a escola escute, pede para sair da sala, converse e depois volta. A introdução do intérprete é importante, a introdução do intérprete é importante porque define as condições corretas que a interpretação ocorrerá sem problemas. Então, é importante que todos entendam o que vai estar acontecendo ali durante aquela reunião com a apresentação do intérprete. Próxima. Se você tiver alguma dúvida, fale e pergunte. Se você estiver confuso sobre algo, se tiver alguma informação que não está muito clara, seja sincero. É importante que você seja sincero e pergunte, né, o que for que você não estiver compreendendo. Você pode dizer, por exemplo, eu tenho uma pergunta, ou eu não entendo isso, ou eu não concordo com isso. É seu direito falar e dizer o que pensa e fazer perguntas aqui quando eu estou me referindo em relação à escola. Então, se tiver algo que você não estiver compreendendo, pergunte, né, para a escola, e você é parte importante na educação do seu filho, né? A lei te dá todo esse direito de entender completamente o que está sendo falado e acontecendo para você participar de forma efetiva. Tem situações onde o intérprete não está interpretando corretamente, ou a escola reparou que está alguma coisa ali que está, né, por fora, a família também viu que tem alguma coisa que está errada. Pergunte para a escola: olha, eu tô achando que é isso daqui que você está falando, é isso mesmo? E aí ver se é aquilo mesmo que a escola está falando, ou se o problema foi a interpretação. Vocês podem parar a reunião, né, e pedir, né, remarcar outra reunião. Nós vamos ver isso mais para frente. Tente ir direto ao ponto o máximo possível, tente manter suas frases curtas e diretas, né? Infelizmente, não há tempo suficiente nessas reuniões de escola para entrar em muitos detalhes, então coloca o seu foco no que é importante ali, as batalhas que você quer lutar ali naquela reunião, né? Todos os detalhes são importantes, mas ser breve, né, é muito importante. Agora, se as reuniões são por Zoom ou por telefone, né, tente manter as frases mais curtas, mais fáceis de interpretar, porque justamente porque o que eu falei antes, a qualidade do áudio pode não ser muito boa. E fale diretamente com os funcionários da escola. Não olhe para o intérprete,
faça a conversa direta com o funcionário da escola. Por mais que o intérprete vai estar ali do lado, né, falando ou na tela, olhe para o profissional da escola, faça a pergunta ou a conversa diretamente para o profissional da escola. Você pode dizer, por exemplo, não olhar para o intérprete, mas você olha para o professor e diga, olha, o meu filho está se saindo muito melhor em matemática, né, e, enfim, direcione o que você quer falar diretamente para a escola. Identificando situações onde a interpretação esteja comprometida. Eu gostaria de que os documentos estivessem em português. Eu também preciso de um intérprete que fale português do Brasil. Alguém que já teve alguma situação onde a interpretação foi feita com o intérprete ou do Cabo Verde ou de Portugal, e que às vezes teve alguma dificuldade de ouvir, ou de interpretar, ou de entender o que eles estavam falando. É importante a gente dizer português do Brasil. Nós podemos para a próxima. Casos comuns envolvendo interpretação. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que nós já ouvimos de outros pais, ou experiências nossas indo em reunião com os pais, ou conhecimento, né, de treinamento que a gente teve em relação à interpretação na escola. Então, algo que não deve acontecer de maneira alguma, chamar um aluno menor de idade para ser responsável em fazer a interpretação para a família. O quanto que isso é comum, né? Inclusive, muitos jovens, já que estão no high school, muitas vezes são chamados por outras pessoas da escola. Você pode falar esse idioma? Pode vir aqui para mim, por favor, fazer essa interpretação para mim? Para ajudar com ou com esse outro aluno, ou com essa família. E menores de idade, eles não podem ser expostos a situações de responsabilidade na comunicação entre família e escola, pois pode acontecer de algo não ser interpretado corretamente, e aquele jovem vai levar a culpa, né, ao invés de uma pessoa qualificada que deve fazer essa interpretação. Por exemplo, no caso de uma alergia à comida, por exemplo, se algo foi interpretado incorretamente e algo aconteceu com aquela pessoa que comeu algo que não deveria, né? Então, esse é um dos exemplos. Quando a escola chama profissionais que trabalham na própria escola e que falam, por exemplo, espanhol, para ajudar a se comunicar com alguém que fala português. Então, profissionais que falam outros idiomas devem se limitar e ajudar e facilitar a comunicação somente as pessoas que falam aquele idioma que eles falam. Não sair, né? Não é o português e ajudar o espanhol, nem o espanhol ajudar o português. A gente sabe o que acontece, mas isso é algo que não deveria estar acontecendo. Chamar um profissional da escola que talvez não saiba os termos de educação especial e não é treinado como intérprete para fazer uma interpretação ali no meio do corredor, expondo a privacidade, né, dos recordes da criança, na frente de todos que passam por eles. Então, a interpretação ela é facilitada por profissionais de escolas, né, ela deve ser limitada e somente até certo nível de comunicação. Como, por exemplo, assuntos básicos feitos ali diariamente, né, na escola. Você ligou, quer falar com a professora, quer falar com algum profissional. Assuntos do dia a dia, né? Se envolve termos de educação especial, qual é a garantia que aquela pessoa ali conhece os termos, né? Ou se você quer transmitir uma mensagem, a gente não tem garantia que a pessoa conhece os termos em inglês para transmitir a nossa mensagem de forma correta. Então, ela é muito limitada. Mesmo que o profissional esteja facilitando a comunicação, também tem se a pessoa tiver uma graduação na área de educação especial, aí tudo bem, mas isso é algo que é difícil a gente saber. A interpretação não deve ser feita nos corredores para todos verem e ouvirem, mas se for de forma privada, para não expor as informações do aluno, é a melhor, né, um melhor ambiente que seja de forma privada e não ali para todos escutarem. Utilizar intérpretes de agências que não são treinados como intérpretes escolares e não compreendem termos médicos e legais. E de educação especial usados durante a reunião do time, que é o pessoal da escola e as famílias.
É comum agências de interpretação não investirem na qualificação dos seus funcionários, né, ou contratados terceirizados, que a gente chama de contractors. Muitos profissionais não têm nem a certificação como intérprete, nem a certificação, nem o certificado, e nem experiência como intérprete escolar. Então, às vezes, é alguém que tem uma experiência como intérprete de imigração, ou em tribunais, ou só em tribunais e não tem experiência em interpretação médica, ou só médica, mas não tem a interpretação nos tribunais. Então, não existe nenhum curso direcionado para interpretação escolar nesse momento. Isso é algo que está acontecendo de forma muito lenta, mas tentando que aconteça, né? Mas é necessário ter uma base, um nível de treinamento básico de intérprete comunitário para poder facilitar essa interpretação de forma efetiva nas escolas, né? Utilizam funcionários da escola ou um membro da família ou um amigo para interpretar a reunião de AIP ou plano 504. Então, utilizar funcionários da escola para interpretar durante uma reunião de AIP é conflito de interesses, pois o funcionário pode tomar partido da escola e só interpretar o que convém à escola. E mesmo se uma pessoa, o mesmo acontece com uma pessoa da família ou um amigo, que interpretar para a família. É conflito de interesses, é uma pessoa que pode tomar partido da família, né, e interpretar o que convém à família. O que pode acontecer em caso da interpretação não for feita corretamente durante uma reunião com o resto do time da escola. Então, mencionando tudo aquilo que a gente falou antes, e o que pode acontecer, quais são os prejuízos que pode vir a acontecer, caso não for feita de forma correta. A elegibilidade da criança, então a qualificação da criança para receber serviços de educação especial pode estar em risco. Por quê? Devido à falta de conhecimento do profissional de interpretação com os termos usados na educação especial, ou ao interpretar incorretamente ou não compreender o que foi dito, pois não sabe o que aquele termo significa, principalmente quando estiver interpretando as avaliações feitas por profissionais, por exemplo, especialistas em terapia ocupacional, terapia física, falha em linguagem, psicologia. Então, a pessoa precisa ser, o intérprete precisa saber os termos para interpretar de forma correta. Isso são documentos muito sérios e que, se não forem compreendidos pela família de maneira correta, isso pode acarretar na elegibilidade, na qualificação para serviços de educação especial. E como um exemplo, se o estudante, né, por exemplo, a escola diz para a família, a estudante, precisa de ABA para melhorar, construir a base de habilidades de socialização, se a escola fala isso em inglês. E aí, na hora de interpretar, o intérprete que não tem um treinamento, não conhece os termos, né, vai traduzir, ela precisa de, não diz o que é o ABA, porque não sabe o que é aquilo, para construir as habilidades de socialização. Isso é só um exemplo, podia ser qualquer outro termo ali, podia ser terapia ocupacional, né, falando terapia ocupacional em inglês. Se a pessoa não sabe o que é aquele termo, não sabe qual a tradução, a interpretação daquele termo para o português, pode ser que fique ali aquela parte em branco, sem informação, né, e é importante aprender se o intérprete não sabe os termos, as siglas, a comunicação fica pela metade, e a família não tem como compreender qual é o profissional que vai estar ajudando a criança, qual é a técnica que vai ser usada, né? Então, por isso, toda a informação é importante, principalmente para o processo de criação e decisão do IP. Então, você precisa ter completa certeza do que você está escutando, do que você está ali ouvindo da escola, através do intérprete, para você tomar as melhores decisões em relação à educação do seu filho, né? Toda informação interpretada deve ser correta, ela não pode ser ignorada, então não pode ser, nenhum termo pode ser ignorado e nem alterado, para que você tenha 100% da interpretação. Os casos mais comuns envolvendo tradução e o que fazer. Então, como eu mencionei, a tradução é o material escrito, né? A tradução são os documentos feitos através, isso é um problemão que muitos de nós usa,
o documento que é feito através de inteligência artificial, mais conhecido como Google Tradutor. Muitas vezes não é coerente com o texto original em inglês, e não pode fazer sentido, né? Se não fizer sentido que tá sendo traduzido ali para os outros idiomas, devido à tradução ser feita por robô, e não é considerado um método confiável. Então, você pode comunicar com a escola via e-mail e evite comunicação por telefone, porque tudo falado não aconteceu, entre aspas, né? Se você fala por e-mail, tem como você documentar que você notificou a escola. Então, escreva no idioma que você se sente mais confortável. Se esse for o português, o idioma que você se sente confortável se expressando, inclua as pessoas responsáveis pela educação especial da escola e diga para eles que, por exemplo, a tradução do que eles te mandaram não está coerente e que não está fazendo sentido, né? O texto em português não faz sentido. Marque com a caneta marca-texto, se você puder, né? Marque com a marca-textos as partes do texto que não faz sentido, indique a página, qual a página do documento, então, número 1, página número 1, trecho, sei lá, vamos dar um exemplo aí, os goals número 1 da criança, né? A tradução veio errada. Então, marca lá, parte dos goals número 1, página 5, e peça sempre uma cópia em inglês e em português, pois mesmo que a compreensão do inglês seja limitada ou que ela não exista, mas você vai ter a sua cópia original dos documentos em inglês para documentar o texto original. Então, por mais que você tenha o documento em português, e se o documento não estiver correto, por mais que o inglês não seja o idioma que você fale, que você se comunica, é bom ter aquele documento original, porque você vai ter a prova de que o documento em português também foi traduzido incorretamente, né? Você precisa preencher os questionários de avaliação que serão feitos com a criança, se tiver, né, a preencher aqueles questionários tudo em inglês. Esse é um outro problemão. Porque quando você preenche em inglês sem ajuda, o inglês não é o seu primeiro idioma, não é o idioma que você se sente confortável, você não entende os termos, esses questionários são exaustivos, são compridos, tem coisas ali que são escritas de uma forma que a gente não tem nem noção do que eles estão falando, então preencher esse documento é muito importante. Quando a criança vai fazer ou uma avaliação com o terapeuta ocupacional, um terapeuta da fala, com psicólogo, ou com que mais? Terapeuta físico ou de comportamento, é muito importante que você peça para a escola te enviar essas cópias, né, desse questionário, ou em português, mas se eles não tiverem em português, porque muitos distritos escolares não têm a edição em português, porque custa dinheiro, e eles, né, para investir em algo que eles não sabem se vão usar, eles talvez não comprem a edição em português. Então, o que você pode pedir como uma opção, uma alternativa, é pedir que um funcionário qualificado da escola, que entenda de educação especial e fale o seu idioma, te ajude a preencher esse documento, aquela questionário que eles te mandam, né, dependendo da avaliação que a criança for fazer, ou com um intérprete que fale o seu idioma. Então, fazendo uma leitura interpretada, o intérprete ajuda com o preenchimento destes questionários junto com você. E ao preencher, peça exemplos de, por exemplo, situações que a pergunta do questionário se aplicaria, né? Pois esses formulários são de linguagem acadêmica, são a maioria das vezes de difícil compreensão, então peça exemplos como, isso que você está falando aqui, quais situações você acha que isso você pode me dar de exemplo? Você quer dizer que a criança anda no pé, por exemplo? Esse é um exemplo que eu posso colocar aqui que a criança faz? Ela anda na ponta do pé? Ou ela... Enfim, peça um exemplo para você poder preencher de uma forma correta esses questionários, que eles são de muita importância. Próxima. Isso. E o que pode acontecer caso a tradução não for feita, não seja feita corretamente durante o preenchimento dos questionários? Quando a família fizer a leitura dos documentos legais, ou do AIP, do plano
504 ou os resultados das avaliações. Esses são, a maioria das vezes, os documentos legais, que são traduzidos e o que pode acarretar, né, a má tradução desses documentos. Mais uma vez, isso pode afetar a elegibilidade da criança de receber os serviços, a qualificação da criança de receber os serviços de educação especial. Ela pode estar em risco, devido ao preenchimento feito pela família daquele questionário que eu falei no slide anterior. Se o questionário for preenchido de forma incorreta, então os dados que vão estar ali vão estar incorretos, né? Ou devido por estar em inglês e a família não conseguir entender, ou por não entender o sentido daquela linguagem acadêmica que está sendo perguntado ali. E por isso que é muito importante que os questionários estejam em português ou que seja preenchido com a ajuda, mais uma vez, com a ajuda de uma pessoa qualificada e que entenda os termos ou que fale o idioma da família, né, para que esse documento pode ser preenchido de forma correta, como no slide anterior. Ao ler os documentos de AIP, ou Plano 504, ou ao ler o resultado das avaliações. Então, você deve compreender totalmente o que está escrito ali. E erros de tradução no documento pode afetar, sim, a compreensão da família ao tentar entender as necessidades da criança, o resultado, né, ou de uma avaliação, ou o que aquele documento de AIP o que está sendo proposto ali, o que está descrito ali, né, ou nas avaliações feitas pela escola, ou na hora de tomar uma decisão e assinar um documento. Por exemplo, o documento do IP ou do 504, né? A tradução pode levar mais que um mês para ser feita. Isso não quer dizer que deve ser, não é assim. Tem levado de 3 semanas a um mês, e isso não é o correto acontecer. Existem prazos, datas na lei, e a escola deve cumprir esses prazos, independente do idioma que a família fala. Existe um caso que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, que a escola, ela foi, eu não vou falar o distrito escolar, nem a família, mas né, eu conto o caso, mas não conto o santo. Qual foi conto qual foi o milagre, mas não conto o santo. Então, uma família, né, pediu para a escola os documentos no idioma deles, para o dia da reunião. A escola disse que ia demorar certo tempo, 3 semanas, mas que a família poderia ir e tinha uma pessoa lá para ajudar a entender, compreender o que estava escrito. Enfim, no fim das contas, aconteceu a reunião com a escola, a família não tinha em português o material, ainda ia demorar, e a escola acabou não enviando os documentos em português. Então, quando eu indaguei a escola disse que desconhecia a lei onde eles deveriam mandar os documentos para a família, no idioma da família, antes da reunião, que o pai pediu, né, os documentos no idioma deles antes da reunião. Então, a escola falou que desconhecia a lei onde a família tinha que ter no idioma deles. Se os pais falassem inglês, a lei não se aplicaria a eles que falam inglês, porque seria diferente para uma família que fala outro idioma que não é o inglês, né? Então, a escola também vai jogar muito dessa maneira, vai dizer, eu desconheço da lei, eu não conheço a lei, e realmente, muitos deles não conhecem a lei, eles não sabem quais são os direitos das famílias que falam outros idiomas que não sejam o inglês, né? Não assine nenhum documento em inglês que você não tenha lido, mesmo que a escola disser para você, vem aqui, assina aqui, tá tudo certo, é isso daqui que está dizendo. Informe-os que você precisa dos documentos em português para melhor, então, analisar e assinar. Isso também é um direito seu, e isso também pode, né, diretamente acarretar na elegibilidade da sua criança. Se você assina um documento que você não sabe o que está escrito, por mais que você vá e acredite ali no que a escola está falando, se não está no seu idioma e você não entende, é melhor esperar chegar no seu idioma para você entender, é um direito seu. Próximo. Os seus direitos.
está na lei. É um direito civil seu e da sua criança, independente da sua situação imigratória, você tem os direitos determinados nas leis federais e estaduais. A justiça, né, é liberdade e justiça são para todos nós, sem exceção. O que diz a lei? As leis federais, a gente chama de Title VI, da Lei dos Direitos Civis de 1964, é o famoso Direitos Civis dos Estados Unidos, onde ela, aqui eu coloquei para vocês o link, né, mas como emenda, ela proíbe discriminação baseado em raça, cor, origem de nacionalidade e o idioma falado por receptores de fundos financeiros federais. Então, se existe um órgão que recebe fundos financeiros federais, né, então eles recebem dinheiro do governo federal, eles prestam serviços para a comunidade com esse dinheiro que eles recebem de fundos, eles têm sim que dar todo o suporte e não discriminar ninguém baseado em todos esses termos aqui que eu falei, raça, cor, origem, nacionalidade, idioma falado. Isso inclui escolas, isso inclui hospitais que venham a receber fundos financeiros federais, enfim, todos os órgãos que recebem fundos financeiros federais, bombeiro, polícia, todos que recebem fundos financeiros federais. Lei de Oportunidades Educacionais Iguais, essa lei é de 1974. Todos, independente do idioma falado ou origem de nacionalidade, devem ter o mesmo acesso à educação sem segregação, sem separação. Não deve separar o aluno que fala inglês para um lado e os outros alunos que falam outros idiomas para outro lado. Eles não podem ser separados. Tem quando os jovens chegam no país, que são novos, estão iniciando, né, na classe ali de imersão, mas eles têm que ter a mesma oportunidade educacional e eles não podem ser segregados. Uma vez que ele aprendeu o idioma, que ele está ali pronto, né, essa imersão deve ser feita, ele deve ser colocado junto com os outros alunos, sem separação. Law versus Nicholas, isso aqui é de 1974 e fala do desenvolvimento de programas para estudantes aprendizes da língua inglesa, né, que é o chamado de ELL, na sigla em inglês. A Lei Federal de Educação de Indivíduos com Deficiência, que é a IDEA, de 1975, a participação dos pais responsáveis irresponsáveis, né, segundo a IDEA. Então, tem várias coisas aqui que garantem, e são leis federais, que garantem vários direitos às famílias e estudantes. Ordem Executiva 13166, de 2001, eu acho que essa é a mais recente em termos de assinada por algum presidente, né? É uma ordem executiva que exige que as agências federais examinem os serviços que prestam e identifiquem qualquer necessidade de serviços para aqueles com proficiência limitada, que a gente chama o LEP, né? E desenvolvam e implementem um sistema para fornecer esses serviços para as pessoas que possam ter acesso significativo ao serviço. Então, por exemplo, implementar um serviço para os alunos que têm menos proficiência do inglês, que estão aprendendo, eles têm que implementar esses programas. E aí tem uma série de orientações, como vários idiomas para garantir a igualdade de oportunidade estudantis, aqui mais um documento. Todos esses documentos são documentos legais, ou expedidos por juízes, ou decididos, né, no Senado e assinado pelo presidente. E a Lei dos Direitos Civis, enfim, todos esses são leis federais. E nós vamos para as leis estaduais, no próximo slide. As leis estaduais, elas geralmente são melhores, depende do estado que você vive, elas são melhores e mais implementadas que a lei federal. Então, se a lei federal diz tal coisa, a lei estadual vai melhorar aquilo ali, implementar aquilo ali, né? E, por exemplo, Massachusetts tem leis muito boas,
estaduais, Nova York, Califórnia. Se você for na Flórida, talvez as leis estaduais da Flórida não sejam as mesmas que a nossa em relação ao suporte do idioma, né? Talvez eles se limitem só à lei federal, ou seja de forma diferente. Mas aqui em Massachusetts nós temos essas duas leis aqui que eu quis colocar para vocês, que são do Departamento de Educação Primária e Secundária, né, o DESE, e essa lei, o número dessa lei 603 CMR 28024, significa que o consentimento, então, a autorização, concordância, né, do pai, da mãe responsável, que foi totalmente informado de todas as informações relevantes para atividades, o qual o consentimento é solicitado. Então, ou para fazer avaliação na criança, qualquer consentimento que o pai for dar, que a família for dar para a escola, ela deve ser feita em sua língua nativa ou outro modo de comunicação. Por exemplo, os que falam através de Libras. Então, esse é o outro modo de comunicação, né? Para que eles entendam e concordem por escrito para realizar tal atividade. A outra lei abaixo diz que as comunicações serão em inglês ou no idioma principal da casa, se esse idioma principal for diferente do inglês. Então, se for outro idioma além do inglês, qualquer intérprete usado para implementar essa disposição deve ser fluente no idioma principal da casa. Então, mais uma vez, reforçando o que eu disse antes, se tiver um intérprete interpretando, o intérprete deve ser fluente no idioma que a família fala. Quando os pais ou o aluno são incapazes de ler em qualquer idioma, ou são cegos, surdos, as comunicações devem ser feitas oralmente, em inglês ou no idioma que deve ser interpretado na língua estrangeira para a família, né, ou por escrito, se for apropriado. Então, são direitos nossos aqui de Massachusetts. E o DESE, eles têm um plano de acesso linguístico. O que é isso? O plano de acesso linguístico, ele será implementado, né, e será sujeito à disponibilidade de recursos fiscais. Então, da mesma forma que existem os fundos federais, existem os fundos estaduais também, onde os distritos escolares devem fornecer acesso para indivíduos com proficiência limitada em inglês a informações sobre os seus serviços, programas, atividades escolares e distritais. Então, tudo que for relacionado ao distrito escolar, que tiver relacionado com serviços que eles prestam, programas escolares, atividades escolares ou distritais, né, de todo o distrito escolar, tudo deve ser feito no idioma que a família fala. Resumidamente, é isso que quer dizer. E aí, quando nada disso que eu falei funciona e nada disso daí vai para frente, as escolas têm resistência e o pai leva a lei na mão, tá aqui, olha, é aqui, isso aqui que a lei está falando, a lei federal, a lei estadual, tá aqui. E a escola continua relutante. O que fazer? Bem, eventos mais recentes relacionados à luta das famílias imigrantes pela justiça linguística nos distritos escolares. O Boston Globe, que é a foto que está aqui ao lado, né, publicou em agosto de 2017 um processo aberto por pais latinos contra o distrito escolar de Holyoke, e em 2020 a firma de advocacia Holland & Knight publicou que essas famílias desse distrito escolar entraram em um acordo, né? Então, as famílias processaram e, por fim, 3 anos depois, eles conseguiram entrar em acordo, onde o distrito escolar teria que criar uma série de princípios e procedimentos a serem seguidos, né, para que as famílias que preferem se comunicar em outros idiomas que não for o inglês pudessem se comunicar e ter os seus serviços recebidos, como eu disse nas página, né, no slide anterior, das leis que eu mencionei. Então, o distrito se recusou a prover os serviços, os pais processaram, e aí, por fim, entraram em acordo. Também publicado pelo Boston Globe em 2017, os distritos escolares de Lawrence e Bantry foram investigados por agentes dos direitos civis
por falhar em prover serviços de interpretação para famílias que preferem se comunicar em outros idiomas. E aí, fazendo o oposto desses distritos que eu mencionei, em outubro do ano passado, a prefeita de Cambridge, junto com a membro do comitê escolar, elas abriram uma moção para implementar, para melhorar as políticas de justiça linguística do distrito delas. Então, neste momento que nós estamos conversando, o distrito de Cambridge, de todo o estado de Massachusetts, é o que está à frente de leis federais e leis estaduais, como um distrito que deu o maior passo para melhorar e implementar os seus serviços de tradução e interpretação no distrito, né? E está sendo criado espaços com princípios de justiça linguística para as famílias, para as famílias e estudantes que preferem se comunicar em outros idiomas que não for em inglês. Então, existe uma luz no fim do túnel, né? Muitos distritos, às vezes, eles só reagem quando eles tomam um processo, outros, por si só, resolvem implementar as suas políticas e melhorar, né, sem muito estresse. Próximo slide. Falei tanto. Alguma pergunta? Vocês podem colocar no chat. Seriane, acho que aqui nós já podemos parar a gravação, se você quiser fazer o Q&A. Tá, a única coisa que a gravação vai continuar, né? Tem uma pessoa da federação que altera daí. Ótimo, então. Então, pessoal, obrigada pela paciência, né? Eu sei que teve algumas pessoas que entraram depois, eu tive que fechar o vídeo, tá? Não fique bravo comigo, por favor. Era só porque a gente está querendo gravar essa parte para daí publicar na mídia social. Então, por favor, se sintam à vontade, abram suas câmeras, microfone, né? Eu sei que foi informação bem clara, bem direta, mas eu acredito que tem alguém que queira comentar sobre a sua experiência, né? Eu escuto várias coisas, eu vou esperar vocês falarem, eu podia entreter vocês aqui por mais algumas horas, mas eu quero ouvir de vocês. Né, Angélica, você também, né? Sim, sim. E se a gente, por fim, se alguém não tiver nenhuma pergunta, a gente tem recomendações, o que mais a gente orienta vocês nos próximos slides. Ok. Acredito que ninguém tenha pergunta. Sim, e se alguém tiver, fique à vontade para colocar no chat, se você não quiser usar o microfone, se você não quiser tirar do mudo e falar, pode colocar no chat e a gente vai respondendo. Eu posso ir fazendo os próximos slides, que é sobre as nossas recomendações, né? Então, como construir um relacionamento de comunicação com a escola? Parte mais importante. Muitas vezes a escola não faz, né? Então, qual é a nossa parte, o que nós, pais, podemos fazer, nós como família podemos fazer? Podemos passar para o próximo slide. Essas dicas são opcionais e são decisões de vocês, se vocês querem usá-las ou não, para facilitar a sua comunicação com a escola, tá? Então, para que a escola possa melhor aprender sobre você, nós sugerimos que você compartilhe com os profissionais. Diga para a escola o método de comunicação da sua preferência, por exemplo, e-mail, mensagem de texto, chamada telefônica, ou por aplicativos de telefone. Qual idioma você prefere e se sente mais confortável falando e escrevendo para se comunicar. Então, por mais que você fale até certo ponto em inglês, às vezes, para se expressar, a gente quer se expressar no nosso idioma, porque é a forma que a gente melhor se comunica. Então, deixe isso bem claro para eles. Avise-os por escrito no início do ano letivo, se você necessita de serviços de interpretação e tradução em todos os momentos, ou só nas situações mais complexas, ou só situações com termos mais específicos. Todas as comunicações são importantes e devem ser feitas por escrito. Se você conseguir fazer todas por escrito, faça, com a finalidade de documentar a comunicação com a escola. E quando vocês trocarem alguma mensagem por texto, através de aplicativo com profissionais da escola, tenta salvar essa comunicação, tirando uma foto da tela, né, um screenshot, porque o que pode acontecer? E isso já aconteceu comigo.
depois você quer ver essas mensagens e a mensagem foi excluída pelo distrito escolar no fim do ano letivo. Então, aí você perde toda a comunicação que você teve com os profissionais da escola, se você não tirou foto, ou se não gravou aquela conversa, você perde tudo no fim do ano letivo, porque vai tudo embora. Toda comunicação verbal deve ser acompanhada de um e-mail, por exemplo, porque com resumo, né, para você, mais uma vez, poder documentar a conversa verbal, também com a finalidade de documentar isso tudo, você pode falar, por exemplo, de acordo com o que nós conversamos na escola, dia tal, e aí você descreve a conversa, onde fulano de tal e ciclano estavam presentes, coloca todos os envolvidos ali naquela conversa, porque você pode documentar algo que foi falado verbalmente, né? Aí você pode dizer, não, só para poder documentar a nossa conversa, esse e-mail é só para documentar o que for. Não precisa, às vezes, assim, explicar demais também, não. Só para você documentar que aquela conversa aconteceu, né? Envolva profissionais pertinentes na lista ou na cadeia de e-mails, né? Exemplo, você conversou com um funcionário da escola e não obteve resolução. Então, envolva outros funcionários por linha hierárquica, né? Então, por exemplo, você deu 48 horas entre um e-mail e outro, dê 48 horas entre um e-mail e outro, se você falou com a chairperson da escola, ou falou com a professora não respondeu, envolva a chairperson no próximo e-mail, né, dá uma distância ali de 48 horas entre um e-mail e outro, porque eles têm muitas coisas para responder também. A mesma que seja uma emergência, você, né, liga na escola ou tenta comunicar todos que você precisar comunicar se for algo de emergência. Envolva todos de uma vez, né, num e-mail só. Conheça os profissionais que vão trabalhar com a sua criança e sempre que possível compartilhe sua cultura e deixe saber um pouco sobre você, suas tradições, costumes. Eu não sei o bairro que vocês vivem, mas onde eu vivo, aqui em Chelsea, 90% dos alunos falam outro idioma que não é inglês. Então, só 10% fala inglês. E é uma comunidade muito diversa, multilingüe, né? Então, sabendo, né, nós brasileiros, nós não somos, não temos a mesma cultura, algumas coisas são parecidas com os hispanos, mas nem tudo é igual. Então, ensinar aos pouquinhos as nossas tradições com a escola é legal deles saberem também. Compartilhe o que você aprecia, né? Compartilhe com eles quando você aprecia alguma coisa, ou um relacionamento com algum funcionário, ou algum programa, ou uma equipe. Compartilhe sempre que você tiver feliz e também desconfortável. É ótimo para o local, para o distrito, né? Para eles verem que você está apreciando algo que eles fizeram, que eles criaram, mas também saber quando teve algo que você não gostou, que você não ficou confortável. Se você tiver um CEPAC, né, que é o Conselho Consultivo para Pais em Educação Especial no seu distrito, contate eles também. É sempre bom estar em conversa com outros pais, outras famílias. Como você pode aprender melhor e o recebimento de informações. Então, eu aprendo melhor vendo imagens. Como vocês poderam ver, eu usei várias imagens. Tem muito texto, porque eu não consegui evitar o texto. Mas também tem muitas imagens, então eu aprendo melhor com imagens, com vídeos. Deixe eles saberem qual a melhor maneira que você aprende. Às vezes, texto pode ser muito cansativo, áudio. Talvez você prefira áudio, né? Ou vídeo. Então, deixe eles saber qual a melhor forma que você aprende. Próximo slide. O que não fazer, não faça. Sugerimos que você não faça. Próximo slide. Essas dicas são opcionais, mais uma vez, é decisão sua usá-las ou não. Mas nós sugerimos que você não compartilhe, não faça. Não compartilhe seu status de imigração ou detalhes das suas situações passadas relacionadas à imigração. Não é função da escola saber. Eles não devem saber sobre isso, eles não devem perguntar sobre isso, e não é uma boa ideia compartilhar com eles. Não dê acesso livre de informações sobre saúde do seu filho, ou qualquer outro histórico médico, de qualquer tipo. Toda informação compartilhada entre a escola e médicos deve passar por você primeiro. É possível limitar o acesso dizendo quais os únicos documentos ou únicas informações você deseja
que seja compartilhada entre médicos e profissionais terapêuticos ou da escola, né? A menos que você acredite que seja necessário compartilhar por razões de emergência. Caso contrário, tenha muito cuidado com essa comunicação direta entre escola, pediatras, médicos, onde você não está participando, né? Observe que eles não tomem decisões ou acordos sem o seu consentimento. Sugerimos que não divulgue informações pessoais com todas as pessoas que você conhece, e nem nos corredores da escola, a menos que esteja vazio, que você confie na pessoa, né, e que seja um time autorizado a analisar certo assunto. Caso contrário, tenha sigilo com as suas informações, se preocupe com a sua privacidade e sua confidencialidade. Uma coisa é compartilhar sua cultura, o que vocês gostam de fazer, outra coisa é compartilhar a sua privacidade e manter isso em confidencialidade, né? Sugerimos que não assine documentos sem ler e compreender totalmente o que significa. Faça todas as suas perguntas, só assine documentos quando estiver livre de pressão e com a confiança de que não prejudicará a educação do seu filho. Por exemplo, tirar sem querer tirar a sua criança de um programa ou de um IEP ou de um 504 sem, né, ter observado ali, prestado atenção no que é aquele documento. Próximo. E pergunte à escola. Na dúvida, sempre pergunte. Próximo. Essas dicas são opcionais, mais uma vez, nós sugerimos que você pergunte no início do ano escolar o nome e as informações, telefone e e-mail de profissionais que trabalham diretamente com a sua criança, como, por exemplo, professora geral, professora de educação especial, terapeutas. Quem é a coordenadora de educação especial? A chairperson, né, que a gente chama, da escola do seu filho. Quem é assistente social, a conselheira da escola, a school council, quem é a pessoa responsável por fazer esse trabalho. O orientador de pais, tem alguns distritos que é conhecido por parent liaison. O administrador de educação de todo o distrito escolar. Chega a um ponto que a gente já alcançou todos ali naquela lista hierárquica, né? E que você vai ter que, em algum momento, se precisar, eu espero que não, no administrador de educação especial de todo o distrito, ou para reclamar, ou para agradecer, ou seja qual for o motivo. É bom ter essas informações com você. Como eu mencionei, os pais responsáveis pelo conselho consultivo, né, em educação especial, o CPAC, é bom estar junto de outros pais, compartilhar, e quando tem algum problema, o CPAC é o primeiro a estar ali em cima do distrito escolar, se eles souberem de algo. Eles são o primeiro a estar ali ajudando, orientando e sugerindo coisas para o distrito. Você pode ser um pai membro desse conselho consultivo. Só veja se no seu distrito existe um CPAC ativo. E esse CPAC é da escola, todo distrito escolar deve ter um, é lei. Membros do comitê escolar que representem a área que você mora. Então, como eu falei, o sistema escolar aqui no Brasil são muito diferentes, né? Muitas coisas que nós temos aqui, nós não temos no Brasil. E uma coisa que aqui existe é membro do comitê escolar. Cada área, cada região do seu bairro vai ser representada por um membro do comitê escolar. Como se fosse um vereador, só que do comitê escolar. Então, verifique qual é o da área que você mora. Geralmente, você colocar no Google, eu acho que você consegue encontrar no website do seu distrito escolar, eles também têm a lista dos membros do comitê escolar, que você pode contatar caso tenha, né, algum problema, principalmente com ônibus, porque o comitê escolar é quem faz o contrato com o ônibus, né? O login do seu filho, da sua criança, no Google Classroom, caso eles tiverem, né, ainda estiver usando o ensino remoto, pede essas informações. Para você poder verificar o dever de casa, se a criança não recebeu o dever de casa impresso e for tudo online, é bom ter essas informações para você verificar se fez, se não fez. Muito importante, o cronograma escolar, os horários, né, das aulas e das sessões de terapia com a escola, os dias da semana e qual horário que vão ser essas terapias. Porque você pode perguntar para o seu filho, você teve fono hoje? E a criança fala, não, não tive. Então, você pode mandar um e-mail, não, ele falou que não teve fono hoje, aconteceu alguma coisa, então você fica a par
se a criança está tendo as terapias ou não. E reflita, o tempo está contra nós, nossos filhos, e nossos filhos. É preciso ler, aprender, estudar e não ter receio em tirar dúvidas. Pesquise para que você possa ajudar a sua criança de forma efetiva a construir um futuro mais confortável, né? E mais independente à medida que a criança e o jovem conseguir ser independente. A sua realidade nunca vai ser igual a de outras pessoas. Histórias podem ser parecidas, mas só você sabe o que você vive dentro da sua casa. Lute de forma inteligente, seja estratégica e com o coração pronto, pois serão momentos desafiadores, com possíveis frustrações, mas também serão momentos de muitas alegrias. Por fim, obrigada. Acabou essa reunião. Estou vendo aqui a Aline